Boa noite, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho. E como fazemos todos os estudos, antes de iniciarmos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e Irmão Maior, rogando a eles o amparo e a proteção. Que o capítulo de hoje nos ajude a encontrar na prece o alívio para as nossas aflições. Que a ela recorramos com humildade, aceitando os desígnios divinos e reconhecendo sempre que a vossa vontade é soberana e justa. Que assim seja. Graças a Deus. E o capítulo de hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis. E esse capítulo nos remete a reflexões importantes sobre a prece, sobre a oração. E a primeira coisa importante que nós precisamos saber a respeito da prece é que ela precisa ser feita com um coração purificado. Ela precisa ser feita com o coração. E esse coração precisa estar livre de todo sentimento contrário à caridade. E o que é caridade? Caridade, ao ver de Jesus, ao entendimento de Jesus, era que sejamos bondosos, benevolentes para com todos, generosos, cordiais com todas as pessoas, mesmo aquelas que nós não conhecemos. Que sejamos indulgentes com os defeitos alheios, quer dizer que sejamos tolerantes com os nossos irmãos que ainda não estão a par de todas as verdades espirituais e ainda têm conceitos, preconceitos diferentes dos nossos. Isto é ser tolerante e indulgente. E também a caridade nos pede que saibamos perdoar. Perdoar, como Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então praticarmos o exercício do perdão a todo instante, que é o perdão das ofensas que nós temos que ter. E o que significa, então, ter um coração purificado? É ter um coração livre de mágoas, de ressentimentos, de ódio. É saber que nós estamos leves, porque o perdão, ele nos liberta, ele nos alivia. E aí nós podemos, então, fazer a nossa prece e termos, como diz, a segurança de um bom resultado. Assim é a eficácia da prece. E se nós orarmos com humildade, com clareza, com os pensamentos elevados ao Pai Celestial, nós não precisamos de muitas palavras, porque não é a quantidade de palavras, não é gritar, falar alto, é simplesmente a qualidade do nosso pensamento. E assim, se nós seguirmos esses requisitos diante de todas as coisas que nós pedirmos, nós seremos ouvidos, seremos atendidos. Então, assim é o pedir e obtereis. Agora, é certo que existem coisas que nós não haveremos de passar, ou melhor, é certo que existem coisas que nós haveremos de passar por necessidade evolutiva. Por quê? Porque nós ainda estamos num planeta de provas e de expiações. Então não há nenhuma encarnação deste planeta que nós não estejamos provando.
Então, nós podemos dizer que não existe uma encarnação sem provas. Agora, todas as provas que nós estamos atravessando, se nós atravessarmos com resignação, com coragem, nós estamos tendo uma oportunidade de progresso, né? Então, nós podemos, sim, nessas provas, nos desviarmos das tentações. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos inteligência, Deus nos dotou com essa inteligência, porque nós podemos nos esquivar dos perigos, das tentações e não passarmos por elas sem destruirmos a harmonia das leis universais. Ou seja, nós chegamos aqui com um propósito, com um resgate para ser feito. Então, nós, com o auxílio da prece, dessa arma poderosa, nós podemos atravessar esses momentos de aflição sem destruirmos a harmonia dessas leis universais. E aqui no Evangelho de hoje diz assim: Deus pode atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sem mudar o rumo do que estava escrito. Vai depender sempre da sua vontade, da vontade de Deus, que é soberana e justa. E aí a pergunta que muitos ainda fazem, né? Por que nós não somos atendidos em tudo que nós pedimos? E a resposta é porque Deus sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim como um pai da terra, ele também se recusa a dar para o seu filho o que lhe seria prejudicial. Então, o que ele sempre nos atende é quando nós pedimos fé, confiança, resignação, coragem. Isso sempre nós seremos atendidos, né? Então, não basta também nós só pedirmos, porque a gente diz assim, eu tenho vontade de seguir carreiras, fazer um curso, me formar na faculdade, mas se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. Não é bem assim. Nós sabemos que nós não devemos ficar esperando no Senhor, né? Esperando a vontade de Deus. Nós precisamos colocar os nossos planos em prática e correr atrás dos nossos sonhos, né? É aquela máxima que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós temos essa ferramenta importante que nos liga ao Criador. Por quê? Porque através do nosso pensamento, nós nos ligamos ao Criador. Vejam que maravilha! Nós não precisamos nos utilizarmos da internet, nem de satélites, nem de fibra ótica. Nós precisamos apenas do pensamento. E quantos ainda desconhecem essa arma poderosa que nós temos nas mãos nessa nossa jornada evolutiva? Deus nos concede esse direito de conversarmos com Ele, de estarmos sempre em contato com Ele, contarmos as nossas aflições, os nossos desejos, as nossas ansiedades, e Ele, através de uma intuição, de uma página de um livro, de uma conversa às vezes com um amigo, nós vamos recebendo respostas. Agora, Cristo também orou. Cristo várias vezes recorreu ao recurso da prece. Então, nós encontramos lá em Lucas, capítulo 3, no versículo de 21 a 22, Jesus orando no seu batismo. Vamos encontrar também em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12 a 16,
antes dele escolher os 12 apóstolos, Jesus orou. Jesus recorreu à prece. E também Lucas 22, de 41 a 44, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras. Isso aconteceu um pouco antes da sua prisão. Quando ele chegou no Monte das Oliveiras, ele estava seguido pelos seus discípulos e ele disse assim: orai para que não caiais em tentação. E depois ele se afastou um pouco deles e à distância Jesus se ajoelhou e orou e disse: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Então Jesus também recorria a essa ferramenta importante que era conversar com o Pai. Nós vamos encontrar no livro Vinha de Luz, na lição de número 98, que diz, é uma passagem dos Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 4, versículo 31, que diz assim: a prece recompõe. E nessa lição eu achei muito interessante e resolvi trazer para vocês, porque dizia assim, um trecho da lição diz assim: mal acabavam de rezar e tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então essa passagem, Emmanuel, ele descreve lá no livro, foi durante o momento em que eles estavam agradecendo a soltura de Pedro e João, que estavam presos, e eles então se colocaram em oração para agradecer, que eles haviam sido soltos. Então, quando ele diz que o lugar em que eles estavam tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, ele não quis dizer que com essas palavras que houve um tremor de terra, que o lugar em que eles estavam se moveu. Não, não foi bem assim. Ele quis dizer que numa oração fervorosa nós nos elevamos, nós transcendemos, nós mudamos a nossa sintonia. Então, quando nós falamos em sintonia, é muito importante. Por quê? Porque isso nos faz refletir que nós, embora estejamos encarnados aqui na Terra, nós moramos no local onde nós projetamos o nosso pensamento. Então aí é que nós temos que entender que nós não moramos na nossa casa, nós não moramos no nosso corpo, nós não moramos na nossa cidade. Nós moramos no local aonde nós projetamos o nosso pensamento. Vejam como é importante isso. Tem gente que às vezes diz essa frase: minha vida está um inferno. Deve estar mesmo. Porque se você está sintonizando com vibrações baixas, vibrações ruins, sua vida deve estar realmente um inferno. Então, vamos perguntar: em que sintonia nós temos vivido? Onde está o nosso pensamento? Outro item desse capítulo importante nos fala da ação da prece. Qual é o efeito da prece em nossa vida? Qual é o que ela aciona na nossa vida? Como ela atua na nossa vida, né? Então, quando nós oramos, nós temos 3 objetivos para alcançar. Nós pedimos, nós louvamos e nós agradecemos. Também nós podemos pedir pelos outros, pedir por nós mesmos, e também podemos orar pelos vivos e pelos mortos. E aí perguntamos: todas as preces, elas vão para Deus?
Sim, elas são ouvidas primeiramente pelos espíritos, os quais são intermediários, são intercessores, e são eles que encaminham ao nosso Pai Celestial, que fará realizar segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus, né? Então, por isso nós usamos essa expressão, se Deus quiser, né, eu vou fazer tal coisa, mas se Deus quiser, com essa expressão, nós estamos demonstrando o nosso desejo que aquilo aconteça, né? Então, é uma expressão muito usada quando nós queremos que algo aconteça. Então, sabendo que a vontade de Deus é soberana e justa, e não a nossa, que ainda é tão pequena e ainda tão faltando tanta coisa para nós entendermos, para nós conhecermos da nossa evolução, né? E como se dá essa transmissão do pensamento, né? Já que a nossa conversa com Deus é através do nosso pensamento, como é que isso acontece? Quando nós dirigimos os nossos pensamentos, seja para qualquer ser, seja na Terra, seja no espaço, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro. Então, essa corrente fluídica, ela é impulsionada, esse fluido é impulsionado pela vontade. Então, essa vontade, esse fluido, ele recebe o nome de fluido universal, porque ele envolve todo o universo. Assim como nós, na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. E a energia dessa corrente fluídica está ligada diretamente com a potência, ou seja, com a força do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, vejam, quando nós fazemos uma prece, quando nós colocamos nessa prece todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, quando o nosso coração está purificado, quando nós estamos livres de toda e qualquer mágoa, de ressentimento, e estamos com a vontade sincera, com o desejo sincero de que aquilo aconteça, essa corrente fluídica, ela é muito mais potente para chegar até os bons espíritos. E é dessa forma, então, que nós conectamos a distância com os encarnados e assim também com os desencarnados, que eles nos transmitem as suas inspirações. É dessa forma que nós recebemos e emitimos informações, e recebemos intuições e fazemos as nossas preces. Então, é através desse fluido cósmico universal que nós podemos dizer que é a respiração de Deus, é o hálito de Deus que envolve todo o universo, né? Podemos dizer também que com a prece, os bons espíritos nos afastam de pensamentos que podem nos causar o mal. Eles nos orientam e respeitam o nosso livre-arbítrio. Nós ouvimos os conselhos e nós os seguimos ou não, porque nós somos livres, nós temos livre-arbítrio, nós temos inteligência. Eles não fazem nada por nós. Eles simplesmente nos auxiliam, nos amparam, nos intuem, mas as decisões finais são sempre nossas, né? Dentre essas três opções, pedir, louvar e agradecer, claro que o que mais nós fazemos é pedir. E disso não há dúvida que nós somos pedintes eternos, né? E já que nós pedimos muito, né, vamos analisar a palavra oração, porque através da oração é que nós fazemos os nossos pedidos. E a palavra oração, ela é formada de duas palavras: ora mais ação. Então, orar é pedir um amparo divino, e a ação
é o esforço humano que nós temos que fazer. Então, por isso é que nós precisamos unir a oração, a prece, mais a ação. Nós não podemos ficar esperando no Senhor, né? Como nós já dissemos, ajuda-te, que o céu te ajudará. E isso nos faz lembrar de uma história do mestre que estava seguindo numa estrada com o seu discípulo e, de repente, eles encontraram um homem que estava com seu carro atolado na lama. E esse homem, então, orava para que seu carro saísse daquela atoleiro, né? Ele orava e esperava em Deus a solução. E aí eles seguiram em frente, não ajudaram. Em seguida, eles encontraram um outro homem na mesma estrada, que também estava atolado, mas esse homem, ele orava, ele blasfemava e ele empurrava o carro. E aí então o mestre e seus discípulos foram lá e o ajudaram. Então vejam, a diferença de orar e esperar, e orar, blasfemar e empurrar. Nós não podemos apenas orar sem agir. E aí está então a palavra oração. Outro item importante desse capítulo diz que as preces devem ser inteligíveis. Então Kardec nos esclarece que a prece só tem valor quando ela toca o coração. Mas é claro, como é que nós vamos fazer uma prece numa língua estrangeira? Não tem sentido nenhum, né? Como é que nós vamos ligar o nosso pensamento àquilo que nós não estamos entendendo, né? Caso contrário, nós estaremos fazendo o quê? Repetindo frases como se fossem fórmulas decoradas. Então, não significa nada, não tem sentido algum essa prece decorada, né? E outro item também fala sobre a prece pelos mortos e prece pelos sofredores. Não é porque nós morremos que nós não precisamos mais de preces, né? Principalmente os espíritos sofredores, aqueles que viveram uma vida desregrada, que desobedeceram às leis divinas, eles necessitam sim de preces para se reerguerem, para se arrependerem, para fortalecerem-se no desejo de se elevarem novamente, né, pelo arrependimento. E assim eles se desviarem de maus pensamentos. E assim que agem as preces dos espíritos sofredores. Nós, espíritas, nós não aceitamos as penas eternas, né? Nós não conseguimos entender que um pai amoroso, ele possa querer ver um filho sofrer eternamente, né? Nas penas terríveis. Ele simplesmente dá novas oportunidades. Por quê? Porque ele sabe que todos nós um dia seremos anjos, vamos alcançar a angelitude, cada um dentro do seu tempo, mas todos estamos caminhando, alguns lentamente, outros mais rapidamente, mas não aceitamos as penas eternas, né? Nosso Pai, ele é misericordioso, ele é justo e ele concede a todos os seus filhos novas oportunidades para saudarem as suas dívidas com a lei divina. E serão tantas oportunidades quantas forem necessárias, né? E assim, meus irmãos, nesse capítulo, nós podemos tirar algumas conclusões. Nós podemos dizer com certeza, com toda certeza, que orar é pensar em Deus. É ter em Deus um amigo, aquele amigo que a gente confia,
que a gente conta tudo, que a gente fala na linguagem mais simples possível, sem grandes discursos, simplesmente conversando com Ele, nós nos aproximamos dele, nós entramos em comunhão. E aí, o mais importante que nós precisamos aprender a pedir. A pedir o que para o meu Pai? Como eu vou pedir se eu não sei o que eu preciso? Se eu cheguei aqui sem saber quais são os meus resgates. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que quando nós mergulhamos dentro de nós, nós nos conhecemos melhor. Nós nos inteiramos daquilo que nós somos, do que nós precisamos mudar. Nós vamos entender melhor o que é que está nos gerando esse sofrimento, esse autoconhecimento. Somente quando nós alcançarmos esse grau de entendimento, nós vamos saber o que nós vamos pedir nas nossas preces. Porque aí sim eu me conheço, eu sei o que eu tenho dentro de mim para consertar, para mudar. E aí eu vou saber o que pedir. E aí eu não mais pedirei que afaste o problema, porque eu entendo que ele é a solução. Vejam a diferença. Eu não mais pedirei que aquela dor, que aquele sofrimento se afaste de mim, porque eu vou enxergar nessa dor a companheira amiga que veio me despertar. E é assim, meus irmãos, que nós temos que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E na medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos enxergando as coisas. É como se antes eu estivesse diante de uma montanha, mas eu estivesse no sopé da montanha, embaixo da montanha. Pouca coisa eu enxergo ali de baixo. Mas à medida que eu galgo, que eu me elevo, que eu evoluo, eu vou subindo essa montanha, eu vou me elevando. E lá do alto, eu sou capaz de enxergar muito mais, né? Na parte baixa, na parte lá de cima da montanha, nós começamos a enxergar e tudo começa a se explicar. Tudo nós começamos a entender, né? Então, com essa compreensão, apesar das lutas e dos dissabores, nós vamos adquirindo esperança, nós vamos adquirindo confiança e assim nós vamos aprendendo a orar o Salmo 23, que diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque há uma providência que vela por mim. Só depois dessa compreensão nós haveremos de sentir que Deus está sempre conosco, que Ele nunca nos abandonou, porque não é por acaso que nós estamos passando por essa aflição, por aquela dor, enfim, nós começamos a entender, a sentir o que é que Ele quer dizer com aquilo, o que é que Deus quer comigo, o que é que Ele espera que eu faça dessas experiências todas, né? E com a prece, mais do que mudar as circunstâncias que me rodeiam, a prece tem por finalidade mudar a nós mesmos. Então vejam, quando eu faço uma prece, eu espero, no início, eu esperava mudanças das circunstâncias que me rodeavam. Mas à medida que eu me esclareço, que eu compreendo, que eu enxergo as minhas falhas, eu vou entendendo a mim mesma. Então a prece tem como essa finalidade, mudar
a mim mesma, eu vou estar enxergando aquilo que está acontecendo comigo. E é por isso que nós nos decepcionamos muitas vezes com a prece, porque nós esperávamos a mudança nos acontecimentos e acaba que não entendemos que as dificuldades que nós estamos passando são justamente aquilo que nós precisamos, né? Bom, então nós podemos concluir que a grande finalidade da prece é sempre mudar, mais do que mudar a circunstância, é mudar a nós mesmos, fazendo com que nós enxerguemos de uma perspectiva mais elevada a riqueza que ela nos traz. Ela nos dá coragem, nos dá força, que muitas vezes nós desconhecíamos que tínhamos essa força, essa coragem, né? Ela nos dá paciência, ela nos dá resignação, a fim de aproveitarmos ao máximo essa experiência, essa encarnação que nós estamos tendo a oportunidade de viver, né? Então nós entendemos quando Emmanuel diz assim: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então nunca mais dizer, eu não mereço isso, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer? Sim, fizemos algo e estamos merecendo por misericórdia divina tudo que estamos vivendo, né? Se o problema chegou, é porque precisamos de mudança, de despertamento ou de reajuste de rota de caminho, né? A prece vem nos ajudar a entender, a lidar com isso. Então vamos analisar o que é que preciso mudar. Será que eu estou agindo certo? Então com a prece eu tenho essa clareza. Eu vou conseguir entender. Será que eu não preciso mudar a rota desse caminho? Meus irmãos, é fundamentalmente importante que nós entendamos que nós estamos aqui na Terra para nós cumprirmos determinado programa. Não foi sem sentido que o Criador nos trouxe a este mundo. Não foi sem sentido. E agora nós vamos então nos despedindo e vamos, ao encerrar o nosso estudo, nós queremos agradecer aos bons espíritos pelo amparo que nós tivemos e vamos pedir a Jesus que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê resignação para aceitarmos as provas que nos foi dado, compreendendo que Deus é misericordioso e justo e que a sua vontade é soberana. Muita paz a todos, que assim seja.